Olá! Conversaremos agora sobre a demonstração de resultado, um importante relatório aí de informações contábeis, mas nessa nossa aula nós enfatizaremos a visão formal desse relatório, ou seja, uma visão amparada pelo que determinam as normas, essencialmente uma visão para o usuário externo da informação contábil. Nessa nossa aula, temos dois objetivos. Primeiro, entender essa visão do resultado e depois compreender nessa visão do resultado o regime de competência que norteia a apuração e a apresentação dos números. Se vamos entender aquele que talvez seja o mais básico relatório contábil, relatório que traduz a própria razão de ser da contabilidade em registrar patrimônio, aí temos que entender então o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Essencialmente é uma fotografia estática, ou seja, num determinado momento eu tirei uma fotografia, um registro objetivo da realidade ocorrida, e nesse registro objetivo da realidade ocorrida, eu apresento de forma segregada bens e direitos, de obrigações. Na visão técnica da contabilidade, o conjunto do patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Então, esse relatório faz uma apresentação segregada. E se bens e direitos eu subtraio obrigações, eu apuro aquilo que seria a parte líquida do patrimônio, o patrimônio líquido pertencente ao dono. Numa visão financeira, bens e direitos, que na visão contábil representam aqueles componentes patrimoniais sobre os quais exercemos nossas prerrogativas, logo são chamados de ativos, numa visão financeira representam os destinos de recursos e aquela parte do patrimônio capaz de nos trazer ganhos futuros. Daí, numa visão financeira, nós podemos chamar bens e direitos ou ativos simplesmente de investimentos. E todo o outro lado do balanço, formado por dívidas, em relação às quais eu sou o sujeito passivo, logo, componentes patrimoniais de natureza passiva ou simplesmente passivos, é aquela parte que sobra o patrimônio líquido. Essas duas partes representam os financiamentos. Então, em linhas gerais, o que é o balanço patrimonial? Um relatório que apresenta como eu financiei e, a partir daí, como eu investi esses recursos financiados. Mas, se esse relatório, o balanço patrimonial, tem a natureza fotográfica, quer dizer, ele registra aquele exato instante, se nós apresentamos duas fotografias tiradas em momentos temporais distintos, naturalmente diferenças vão ser percebidas nas duas fotografias. E aí dúvidas podem surgir sobre como é que aquelas diferenças poderiam ser explicadas. É por isso que a contabilidade se preocupa em estruturar e apresentar outros relatórios, a exemplo da demonstração de resultado, seja ela uma demonstração formal, objetivo da nossa aula da agora, ou uma demonstração de resultado gerencial, com possibilidades de apresentação de outras métricas de desempenho, objeto de uma outra aula nossa. Ou também demonstrações de caixa, que tentam evidenciar o que está acontecendo com a conta caixa. Então, em função da curiosidade que eu tenho aí para poder tentar entender quais variações ocorreram em quais contas contábeis, aí eu posso ter informações complementares obtidas de relatórios diferentes e que vão tentar explicar exatamente o que é que aconteceu entre dois balanços. Quando a gente vai tentar entender as informações e as explicações contidas na demonstração de resultado, aí em linhas gerais a ideia do balanço, fotografias e diferenças, ela pode ser mais uma vez aí explicada. Então imagine que numa determinada situação eu tenha o retrato do patrimônio de um negócio chamado Ele Me Ajudará. É um negócio muito simples, quer dizer, o sujeito tem lá uma banquinha, nessa banquinha ele comercializa alguns produtos.
O tempo passa e mais adiante eu tiro uma outra fotografia que o negócio agora não se chama mais ele me ajudará, mas sim ele me ajudou, porque nós conseguimos ver uma substancial evolução desse negócio. Quer dizer, o frágil patrimônio original se transforma numa loja com estoque muito mais sortido e amplo. Se nós vamos tentar entender essas fotografias sobre o olhar da contabilidade, o balanço traduziria essa fotografia nos números associados ao patrimônio, ou seja, nos valores associados aos bens, direitos, obrigações. Se de bens e direitos eu tiro obrigações, chego na parte que pertence ao dono, ou numa visão mais dinâmica dos investimentos e financiamentos. Então, se a gente resolve converter a fotografia no balanço, numa outra fotografia, só que agora numa fotografia do patrimônio. Então, na situação original, eu tinha ativos ou investimentos iguais a 1.000, sabia que ele devia a fornecedores 900. Então, se dos bens e direitos ou investimentos 1.000 eu pago tudo a quem eu devo, eu obtenho aquela parte que sobra ao dono nessa primeira fotografia do negócio, quer dizer, um patrimônio líquido de 100. Se o tempo passa e uma nova e mais colorida fotografia é extraída, eu posso também converter essa nova fotografia em um novo balanço patrimonial, que agora vai estar refletindo essa situação muito mais colorida ou evoluída. E aí, nesse novo balanço patrimonial, o que é que eu percebo? Os ativos, bens e direitos ou investimentos aumentaram substancialmente para 100.000. O nosso amigo continuava mantendo dívidas limitadas junto a fornecedores no valor de 900, o que faz com que o nosso patrimônio líquido, se de 100.000 eu subtraio 900, eu vou chegar então numa parte que cabe aos donos de 99.100. Quer dizer, uma substancial evolução. Então, o dono que antes tinha no negócio dele 100, agora passou a ter 99.100. Se vamos tentar entender como explicar essa variação no patrimônio líquido, uma das possibilidades seria tentar entender isso a partir da reprodução do capital social injetado pelo dono, colocado pelo dono nesse negócio. E essa reprodução do capital social, essa multiplicação do capital social, vai se dar por meio do que nós vamos chamar de resultado. O que é resultado? O resultado seria essa capacidade do capital ser aumentado ou diminuído ao longo dos períodos. E o resultado, quando positivo, nós chamamos de lucro. Quando negativo, nós chamamos de prejuízo. Logo, a demonstração de resultado tem exatamente essa preocupação de tentar evidenciar como é que esse recurso aí do dono aumentou ou diminuiu no período. Se vamos tentar traduzir isso por meio de um exemplo concreto, aí podíamos ilustrar por meio de uma clínica que eu estou chamando de clínica Boa Imagem. O que é que essa clínica faz? Ela vende serviços de imagem. Para essa clínica poder existir, lá o seu balanço inicial, chamaria atenção para uma série de componentes patrimoniais associados ao negócio. Então eu consigo ver aqui estrutura, máquinas e equipamentos que estão lá representados nos ativos não circulantes. Eu consigo ver, por outro lado, recursos de giro, como filmes ou matéria-prima para que as imagens possam ser de fato registradas, lá presentes nos estoques, os estoques estariam nos ativos circulantes. E eu também teria uma estrutura de financiamento associada a essa operação, por meio lá de obrigações junto a terceiros, passivos ou recursos próprios, o patrimônio líquido. No momento que essa clínica ela começa a operar, aí eu passo a ter a necessidade de verificar como é que esses recursos sobre a visão do dono estão se comportando, estão sendo ampliados ou reduzidos. E para fazer isso, o que o resultado tenta evidenciar é uma relação de confronto muito simples. O que eu vendi contra o que eu consumi. Ou seja, receitas, o quanto eu vendi de serviços de imagem, subtraídos de consumos, o que eu consumi para poder gerar as minhas receitas. Sejam em estoque, seja em estrutura, depreciação, seja em energia, seja em mão de obra.
E se das receitas eu subtraio os consumos, o que sobra é o que chamamos de resultado. Esse resultado, se positivo, é o que caracteriza nosso lucro, se negativo, é o que caracteriza o nosso prejuízo. Nessa visão de apuração do resultado, existe uma preocupação muito grande em reconhecer consumos e receitas. Daí, o que vamos ter a necessidade de enfatizar é que nessa visão do resultado, o que vale é o olhar contábil da competência, onde o resultado é o que sobra entre receitas e consumos. E nessa visão da competência, compete ao período as receitas desse período e os consumos desse período. Daí, se essa receita foi de fato recebida, entrou no caixa ou está a receber, não nos interessa. Como também o consumo, se esse consumo foi pago ou está a pagar, isso de fato não nos interessa. Então, nessa visão de competência que marca a apuração do resultado, não importa se pagou ou recebeu. Essa visão é diferente de uma outra visão, de um modo geral, que traz um olhar financeiro mais enfático, que é a visão do caixa. Nessa visão do caixa, aí sim, nós estamos preocupados em entender ingressos, recebimentos e saídas, desembolsos. Mas essa visão do caixa, que é sintetizada num outro relatório contábil chamado de demonstração de fluxo de caixa, nós vamos enfatizar em uma outra aula nossa. Se vamos agora tentar colocar em prática essa visão sintética do resultado, como o que sobra da comparação entre receitas e consumos, aí imagine a seguinte situação. Resolvemos montar uma banquinha para vender chocolates. Nessa banquinha nós tínhamos 400 no bolso, compramos 30 chocolates a 8 cada e vendemos 15 chocolates a 20 cada. Quando compramos, pagamos metade à vista, quando vendemos, recebemos 200 à vista. E aí eu pergunto qual o lucro, quer dizer, qual o resultado, imagino que ele tenha sido positivo. Então, na visão do resultado, amparada pela competência dos exercícios, não importa se você recebeu ou pagou, o que importa é comparar o que você vendeu com o que você consumiu. Daí, se vamos então fazer a comparação de receitas, subtrair de consumos e aí chegar ao resultado, como é que eu identifico as receitas nesse contexto? Nesse caso, as receitas vêm das vendas. E o que é que o enunciado diz? Que vendemos 15 chocolates a 20 cada. Então, essas são as receitas. 15 vezes 20, teríamos receitas de 300. Na visão da competência, não importa quanto foi recebido, quanto está a receber. O que importa é o que foi vendido, que são as receitas. Depois, precisamos obter os consumos. O que é que são consumos? Aquilo que de fato eu consumi no período. E se nós vendemos 15 chocolates e se cada chocolate nos custou 8, o que é que vamos ter de consumos? O produto dos 15 que eu vendi, que eu entreguei ao cliente, logo eu consumi da minha operação entregando aos clientes, pelo custo de aquisição de cada um. Se eu tinha comprado por 8, 15 me custaram então 120. Daí eu estou reconhecendo um consumo com as vendas no valor de 120. Ora, se eu tive receitas de 300 e estou reconhecendo consumos de 120, se eu subtraio 300 menos 120, aí eu obtenho o resultado. Então, nessa operação, nós tivemos um resultado positivo, que podemos chamar de lucro, de 180. Assim, nessa nossa aula, esperamos ter alcançado os dois objetivos pretendidos. Primeiro, de entender o que é essa visão do resultado, do confronto entre receitas e consumos, e também entender que essa visão é marcada sob a ótica do chamado regime de competência. No regime de competência, analisamos o período, identificando nesse período vendas e consumos, independentemente de terem sido pagos ou a pagar, de terem sido recebidos ou estarem a receber. Bons estudos!